Bom dia. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia. Eu gosto de começar pela chamada, mas o povo atrasa, né? Vou fazendo com quem tá aí. Já tem 25. O Ademar tá aí? Estou aqui, presente. Alice Coelho? Presente. Alice Soares? Alice Soares colocou no chat. Estou abrindo aqui, obrigada. Alice Antônio? Presente. Ana Júlia? Presente. André? Presente. Bruna? Bruna? Débora? Presente. Eduardo? Ai. Eduardo? Presente. Frederico? Está presente. Gabriel Rodrigues? Gabriel? Giovana? Presente. Guilherme? Guilherme? Gustavo? Presente. Isaac? Baruch? Presente. Abre o seu vídeo aí, deixa eu ver quem é Isaac Baruch. Abre aí, deixa eu te ver. Acho que é a primeira aula minha que você assiste, né, não? Isaac Sade. Cadê o Isaac Sade? Não? João Otávio. João Otávio. Guilherme chegou. Guilherme. João Paulo. João Paulo. Presente. Júlia Breder. Júlia Breder. Júlia Faria. Presente. A Breder? O microfone não ligava. É qual? A Breder. Isso. Júlia Faria. Está presente. Júlia Vieira. Não. Larissa. Letícia. Presente. Letícia Lima. Lucas. Lucas. Tá aí. Maria Clara. Presente. Maria Eduarda Garcia. Presente. Maria Eduarda Gomes. Maria Yasmin. Tá aí a Maria Yasmin? Mariana. A Maria Yasmin tá. Mariana. Presente. Matheus Gouveia. Presente. Pedro. Sara. Sara. Presente. Presente. Vitor Rocha. Vitor. Vitória. Presente. Vitória, tá aí? Presente. E acabou. Vou voltar nos que eu coloquei falta. Vitor Rocha. João Otávio. Presente. João Otávio? Sim, eu cheguei atrasado.
Isaac Sade. Gabriel. Bruna. Presente. Ô, gente, na minha segunda aula eu faço outra chamada, independente de presença, é conteúdo, vocês têm que estar na outra aula também. Tem uns bonitos aí que assistem a primeira aula e não assistem a segunda. Na segunda nós faremos outra chamada. Enfim, bom dia. A gente vai começar hoje com vetor força. O testinho, no intervalo da aula, eu posso até olhar se todo mundo fez. Se todo mundo tiver feito, a gente pode comentar dele. Caso contrário, a gente só vai comentar segunda que vem. Então, no início do ano, eu falei que a gente ia estudar cinemática. Cinemática estuda o movimento sem preocupar com as causas. Agora a gente vai entrar na dinâmica. Dinâmica estuda o movimento preocupando com as causas. É as famosas leis de Newton. Só que antes da gente entrar propriamente em leis de Newton, a gente vai falar sobre força. Alguém tinha perguntado alguma coisa aqui, mas eu não estou conseguindo abrir. Enfim, daqui a pouco eu vejo. Então, vamos lá. Dinâmica, estuda o movimento dos corpos preocupando com as causas. Aí a gente precisa definir o que é força. Vou até baixar aqui. Antes de eu colocar ali disponível para vocês lerem, o que vocês acham que é força? Noção que vocês têm do cotidiano. O que seria força? Quando eu falo assim, fulano de tal é mais forte que Beltrano, será que faz sentido isso, fisicamente falando? O que seria força? Como é que eu sei que uma pessoa é forte, que um determinado objeto é forte? Qual que é o conceito de força que a gente vem primeiro assim na mente? Fala aí para mim, alguém, o que seria força? Na minha época tinha um desenho que chamava He-Man. Ele falava assim, eu tenho a força. Será que eu posso falar isso? Será que alguém tem força? É uma propriedade de um corpo, força? Sim ou não? Eu disse que a gente não ia entrar em leis de Newton, mas só para você ter noção, eu citei isso nas aulas anteriores. Se uma carreta bate de frente com fusca, a força é igual. Terceira lei de Newton fala isso, ação e reação. Como assim a força é igual? A força de uma carreta num fusca é igual a de um fusca numa carreta? Sim, é igual. O cara que malha, que faz academia, todo fortinho, aí ele vai, por exemplo, vamos falar lutar, um jiu-jitsu, para ser mais politicamente correto. Ele vai lutar com um que não tem preparo físico nenhum, que não faz academia, primeiro dia de aula dele. É certo eu falar que o outro que é malhado é mais forte que o que nunca fez nada? E a terceira lei de Newton, que fala que as forças são iguais? Que vantagem que esse carinha malhado leva em relação ao outro que não faz nada? Eu falei que as forças são iguais, eu não falei que os efeitos são. Os efeitos são diferentes. O cara que malha na academia, ele adquire resistência. O corpo dele resiste mais. É o caso da carreta e do Fusca. A carreta resiste mais. O estrago da carreta vai ser bem menor do que o do Fusca, porque ela tem mais resistência. Então, olha o que é a nossa definição de força. Força é um produto de interação entre os corpos. Deixa eu diminuir aqui. Força é um produto de interação entre os corpos. É uma grandeza vetorial. A gente não está estudando vetores propriamente dito, mas nessas aulas de hoje a gente vai falar de vetores. Vamos lembrar o que é um vetor. O vetor ele tem que ter direção e sentido. Toda grandeza vetorial, para ela ficar completa, eu preciso da direção e sentido. Então, eu coloquei aqui, força é um produto de interação entre os corpos, é uma grandeza vetorial, ou seja, possui módulo, valor absoluto, direção e sentido. Como assim valor absoluto? Apliquei uma força de 3 newtons vertical para cima. Do jeito que a minha mão está mostrando, olha, 3 newtons vertical para cima. Provavelmente eu empurrei um objeto com 3 newtons vertical para cima. E se eu falar 3 newtons vertical para baixo, ele vai ser negativo? Não, porque a gente vai considerar módulo. Por isso que está isso aqui, Módulo é um número entre duas barrinhas. Ele perde esse sinal dele, porque aqui me interessa direção e sentido. Então, lembrando, a gente está trabalhando com força.
Força é uma grandeza vetorial, tem direção e tem sentido. Eu não me lembro se eu coloquei aqui no corpo da aula, porque eu faço a aula uma semana antes, a diferença entre grandeza vetorial e grandeza escalar, mas eu vou explicar. Tem dois tipos de grandeza, a vetorial e a escalar. Toda grandeza vetorial, para você entender ela, para ela ser compreendida, tem que ter uma direção e um sentido. Se eu falar assim, viajei a 70 km por hora, eu tenho que falar onde eu saí, aonde eu cheguei. Viajei de Manhuaçu a Belo Horizonte com velocidade média de 70 km por hora. Empurrei um objeto com uma força de 20 newtons horizontal para a direita. Tudo que eu tiver que dar esse complemento, direção e sentido, é uma grandeza vetorial. A escalar, eu não preciso falar direção e sentido, eu só falo o valor e a unidade e todo mundo compreende. Se eu falar assim, eu estou chutando, tá? Eu não sei. A temperatura do dia hoje é 30 graus Celsius. Eu falei o valor e a unidade, 30 graus Celsius. Está compreendido. Eu falo, a massa do arroz é de 5 quilogramas. Está compreendido. Eu não preciso falar direção e sentido, é grandeza escalar. Precisei falar direção e sentido, é grandeza vetorial. Aí eu coloquei aqui, gente, tudo que eu coloquei aqui, tudo que eu estou comentando, eu vou cobrar. A apostila de vocês não trouxe os dois tipos de força, eu coloquei aqui na minha aula, então vamos prestar atenção. Eu tenho dois tipos de força, força de contato e força de campo. Como assim força de contato? Pegar, puxar, amassar, empurrar, esfregar. Lembra daquele exercício da bola, o cara chutando a bola e a velocidade aumentava na hora que saía do pé dele? Eu falei, tá errado. Chutar a bola é uma força de contato. A maior velocidade possível vai ser na hora que abandona o pé do cara, porque é uma força de contato. Qual que seria o outro tipo de força? Força de campo. Eu não preciso tocar. Eu disse que eu não preciso. Eu não falei que não pode. Só tem 3 tipos. Força gravitacional, força magnética e força elétrica. Como assim? A gravidade. Tudo que eu soltar vai para o chão, devido à atração gravitacional. Tudo que tem massa é atraído para o centro da Terra, devido à massa da Terra, que a gente calcula peso é igual a massa vezes gravidade. É uma força de campo, é uma área de atuação ao redor da Terra, devido à massa dela. Ah, então você está falando que de acordo que eu vou me afastando, essa força vai diminuindo? Sim, você pode comparar com um ímã. Vamos supor que essa minha cola aqui fosse um ímã e essa minha caneta fosse um prego de ferro. Quando eu aproximo, tem uma atração. Essa atração é muito forte. De acordo que eu vou afastando, essa atração é menor. Se eu afastar muito, eu nem percebo que tem, porque a área de atuação ao redor do ímã é uma força de campo. Assim vale se fosse 2 ímãs. Vamos supor agora que eu tenho 2 ímãs. Não tem condição de eu ter polo sul, polo norte separados, tá? Seria norte-sul, norte-sul. O ímã, ele tem os 2 polos. Vamos supor que tivessem polos de sinais opostos e haver uma atração. Independente de eu encostar ou não, eu ia perceber, fosse de campo. Se fosse norte-norte, iria haver uma repulsão. Eu posso até tentar encostar, eu posso forçar. Se o ímã for pequeno, provavelmente eu até consigo encostar, mas é uma força de repulsão. Se esse ímã for grande, eu nem consigo encostar. Minha força não é o suficiente para fazer eles ficarem encostados, porque a força de repulsão é maior do que a minha, no caso. E a força elétrica é de carga positiva e negativa, de atrair ou repelir. Positivo com positivo repele, negativo com negativo repele, e aí por diante. A gente vai falar disso numa outra oportunidade. Mas, enfim, eu só tenho esses 2 tipos de força, tá? Contato e campo. Tudo que eu jogar, chutar, saiu da minha mão, saiu do meu pé, a tendência é a força ir diminuindo. Por que diminuindo? Porque tem atrito com o ar, atrito com o chão. E se não tivesse, iria com velocidade constante. Certo? Então, vou ler aqui o que eu escrevi. Ó. Força de contato. Produto de contato entre os corpos. Chutar, pegar, esfregar, arremessar, pisar, jogar, amassar e por aí vai. Força de campo, interação através de uma dada área de atuação. Por quê? É aquilo que eu falei, tem uma área de atuação ao redor. Se eu afastar muito, eu nem sei que tem. Deixa de atuar.
Força gravitacional, força magnética, força elétrica. Ato de atrair ou repelir um objeto. Aí a gente vai falar da unidade de medidas de força. Eu já citei, é o Newton. Em homenagem a Isaac Newton, a unidade de medida de força é Newton, no Sistema Internacional de Unidades. É comum eu usar o quilograma-força. Como assim quilograma-força? Imagina que esse celular que tivesse 1 quilo, ele é atraído pela Terra. Nas aulas anteriores, eu já mencionei que a gravidade na superfície da Terra é 9,8 metros por segundo ao quadrado. A gente arredonda para 10 para ficar mais fácil. Então, se esse celular tivesse 1 quilograma de massa, seria 1 quilograma vezes 10. Aí eu encontraria 10 newtons, 1 vezes 10, para eu dar a resposta em newton, que é do Sistema Internacional. É usado também o quilograma-força. Aí eu não multiplico por 10, eu deixo assim, 1 quilograma-força. Olha lá, 1 quilograma-força situado no nível do mar, onde a gravidade é 9,8 ou 10. Por que eu tenho que falar nível do mar? Justamente por causa da altura que eu estou em relação ao centro da Terra. Se eu ir para o alto de uma montanha, a gravidade é menor do que no nível do mar, porque eu estou afastando do centro da Terra. Assim como se eu estivesse me afastando de um ímã, ou de uma carga elétrica, e por aí vai. Aí nós vamos falar de sistema de força. Na maioria das vezes, os objetos estão sujeitos a mais de uma força. Nós vamos ver como é que a gente vai trabalhar com isso. Primeiro tem a composição de força. Quando 2 ou mais forças atuam em um corpo, é possível substituí-las por uma única força chamada de força resultante. Eu vou abrir a câmera aqui para mim ver se vocês estão vendo o que eu estou querendo mostrar. Imagina que eu tenho esse objeto aqui e eu quero puxar ele. Aí uma pessoa puxa ele para a direita com uma força de 10 newtons. Outra pessoa puxa ele para a esquerda também com uma força de 10 newtons. O que vocês acham que acontece com o meu objeto? 10 newtons, 10 newtons. Ele vai mover? Vocês acham que ele move? Deixa eu tirar Deixa a câmera aberta aí que eu vou tirar um print seus para a Karine, que eu tinha esquecido disso. Então, vamos lá. Deixa eu fechar esse aqui. Então, presta atenção na minha suposição de novo. Eu tenho um objeto, alguém vai puxar ele para a esquerda com 10 newtons, outra pessoa vai puxar ele para a direita com 10 newtons. O que vocês acham que acontece com o objeto? 10 newtons para a direita, 10 newtons para a esquerda, todos dois na horizontal. O que vai acontecer com o meu objeto? Ele vai sair do lugar? 10 newtons, 10 newtons. Responde aí, gente. Antes vocês participavam mais, era mais legal. Vão? O que acontece com o objeto? Se ele é puxado com 10 newtons... Eu acho que não. Eu acho que ele fica parado. Ele Também, fica parado. assim, Por que andar ele fica parado? Sabe por quê? Eu falei que é o mesmo objeto horizontal, então todos dois estão na mesma linha, e eu falei 10 para a direita, 10 para a esquerda. Um anula o outro, ele fica parado. Se por acaso ele já estivesse movendo com velocidade constante, ele continuaria com velocidade constante, porque eu tenho uma situação de inércia. Daqui a pouco a gente vai ver a primeira lei de Newton, que é a inércia. Mas, enfim, como eu não tinha falado de inércia, então, sim, eu considero que ele está parado. Ou movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. E agora, se essa força aqui valer 20 e essa daqui valer 10? A laranja vale 20, a azul vale 10. O que vocês acham que acontece? 20, 10. Para o lado da laranja. Para o lado da laranja. Com quanto? Eu falei que era 20 e 10. Seria com 10? Seria com 10, porque eu tenho que fazer 20 menos 10. E agora, se fosse assim, todos dois vale 10. Agora eles se juntassem no mesmo sentido. Com quanto ele iria mover? Com 20. Com 20. Quando eu tenho sentidos opostos, eu subtraio. Quando eu tenho o mesmo sentido, eu somo. É isso que a gente vai ver aqui, ó.
Quando duas ou mais forças atuam em um corpo, é possível substituí-las por uma única força, chamada de resultante. Quando as forças têm sentidos iguais, soma-se. Olha lá meu desenhozinho. Duas pessoas tentando puxar um barco. Um com uma força de 90, outro com a força de 100. Olha a informação completa aqui, ó, vetorial. Direção horizontal, sentido da esquerda para a direita, intensidade 80 newtons. F2, que é a outra pessoa, direção horizontal, sentido da esquerda para a direita, intensidade 100 newtons. Aqui minha força resultante, ó, soma das forças F1 e F2. F1 80, F2 100. 80 mais 100, 180 newtons. Direção, eu tenho que colocar, ó, direção horizontal, sentido da esquerda para a direita. Intensidade 180 newtons. Eu somei porque tem o mesmo sentido. Provavelmente o próximo vai ser de, sentido oposto, ó. Quando as forças têm sentidos opostos, subtrai-se. Aí, olha lá meu exemplo. Agora eu tenho um carinha puxando para a esquerda com 80 newtons. Outro cara puxando para a direita com 100 newtons. Eu vou subtrair. Detalhe, eu não pensei antes de começar a aula. O tamanho da seta equivale à intensidade. Então, se eu falo que isso aqui é 10 newtons, na hora que eu falo que isso é 20, isso tinha que ter o dobro do tamanho. Quando a gente for desenhar, a gente vai ter que ter essa preocupação, tá? Igual aqui, ó, o verdinho vale 80, o azul vale 100, o azul tá maior. Eu tenho que me preocupar com essa escala. Ela é proporcional ao valor. Então, como são sentidos opostos, a gente sempre faz o maior menos o menor. Então, a intensidade seria 100 menos 80, 20 newtons. A direção é horizontal e o sentido é da esquerda para a direita. O maior ganha, mas eu tenho que fazer a subtração para me dar a resposta. Certo? Acho que é tranquilo até aí, né? A gente vai dar uma pioradinha. E se na hora que eles puxarem o objeto, ao invés de ser horizontal, vertical, ele fizer um ângulo de 90 graus entre os dois, perpendicular? Como é que será? Vamos pensar comigo. Perpendicular, tá? Como se tivesse 90 graus entre os dois aqui. E eu tenho meu objeto aqui para deslocar. Para onde vocês acham que essa cola vai se eu puxar ela com forças desse jeito aqui? Perpendiculares entre si. Perpendicular, eu estou afirmando que aqui tem um ângulo de 90 graus. Aí imagina que essa minha cola esteja aqui, ó. E são duas forças puxando aqui para cima, mas com esse ângulo de 90 graus. Para onde essa cola vai? Um exemplo mais próximo disso que eu consigo imaginar é quando você tem um barco num rio, a correnteza está para baixo, mas o barco quer atravessar de uma margem à outra. O barco consegue fazer isso em linha reta? Então, seria assim, ó, a correnteza descendo e o barco querendo atravessar a margem. Na hora que você olha de outro ângulo, isso está assim, ó, 90 graus. Na prática, o barco consegue seguir o rio em linha reta, de uma ponta a outra da margem? O que acontece na prática? Eu disse para vocês pensarem em situação real. Ó, a correnteza está descendo, o barquinho quer atravessar. Vamos esquecer a história do tamanho, porque os meus dois aqui estão do mesmo tamanho. Na realidade, não é, né? O motor do barco tem que ter uma velocidade maior do que a da correnteza, senão ele não sai do lugar. Mas o barquinho sai desse jeito aqui, o que acontece com ele na prática? Ele vai em direção diagonal. Ele vai na diagonal, a gente traceja aqui, puxa uma diagonal assim, não é? Eu não sei se vocês já estudaram isso chama Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Já estudaram isso? Essa formulazinha aqui, ó, eu acho que deve ser a próxima. É a próxima, ó. Quando as forças são perpendiculares, Teorema de Pitágoras. A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. Olha lá o esqueminha que eu tentei mostrar, ó. Então, eu tenho esse objeto de 2 kg, ele está apoiado numa superfície. Alguém puxa ele para cima com 4 newtons. Outra pessoa puxa ele na horizontal com 3 newtons. Na prática, ele vai aqui nessa linha verde com 5 newtons. Como que eu sei que isso é 5?
aplicando o teorema de Pitágoras. Olha lá a fórmula. VR ao quadrado, que isso aqui seria a hipotenusa, onde lá na matemática a gente chama de A. FR ao quadrado, eu falei V, né? Força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Aí ficaria força resultante ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Aí resolvendo isso aqui, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, é 16. 3 ao quadrado é 9. 16 mais 9 é 25. Para eu tirar esse quadrado daqui, eu tenho que fazer raiz de 25, que dá 5. Essa parte aqui é a segunda lei de Newton, que a gente não vai falar dela hoje, mas só para vocês pensarem, eu não falei que peso é igual a massa vezes gravidade? Então, força é igual a massa vezes aceleração. Aí eu colocaria aqui 5 vezes o 10 kg é igual a A. Descobriria qual a aceleração que esse objeto vai ter. Seria de meio metro por segundo ao quadrado. Mas isso aqui não é para a aula de hoje. Isso aqui é teorema de Pitágoras. Eu coloquei um monte de exercício para a gente fazer na sequência. A gente vai fazer junto. Mas eu queria que vocês fizessem uma atividade interessante aí agora, rapidinho. Pega um risco na vertical e mede ele 4 centímetros. Pega a régua de vocês aí e faz isso. 4 centímetros na vertical. Depois você vai pegar na ponta do vetor aí, exatamente na ponta, e puxar um outro de 3 centímetros para cá. Eu mexi na figura, olha como é que ficou desproporcional. Olha como é que o 4 está bem menor do que o de 3, mas é porque eu achatei ela e ficou assim. Mas enfim, meça 4 centímetros na vertical, 3 centímetros na horizontal. Fez aí já, Ana Júlia? O 4 e o 3? Fiz. Agora você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma sombra desse de 3 aqui e uma sombra desse de 4 aqui. Tipo isso aqui, ó, deixa o verde por enquanto. Você vai fazer a sombra daqui do de 4 centímetros e a sombra do daqui de 3 centímetros. Ô, Fernando, Oi? você fala interligando, tipo assim, fez aqui, vai fazer assim? Você tá vendo o meu cursor na hora que eu passo aqui? Aham. Eu preciso que você meça aqui novamente 3 centímetros e aqui novamente 4 centímetros, só para o seu paralelogramo ficar na mesma medida certinho. Beleza. Feito isso, vocês vão puxar uma diagonal de um ponto ao outro. Ela tem que dar 5 centímetros. Se o seu desenho tiver ficado certinho, dá exatamente 5. Fernanda, não entendi, não. Você não entendeu o que é para fazer? Ou você não entendeu nada disso aqui? Não entendi o que é para fazer agora. Você vai fazer para mim o seguinte, pega o seu caderno e pega uma régua. Mede para mim 4 centímetros para cima aí, na vertical. Tem que ser 4 mesmo. Mediu? Agora você vai pegar o ponto onde você começou a desenhar. Tem que ser o mesmo ponto. E vai desenhar 3 centímetros na horizontal. Mediu? Agora você vai pegar a parte de cima aqui, como se fosse uma sombra, a gente fala projeção. Essa parte de cima aqui tem que ter 3 centímetros também. E essa parte aqui é como se fosse a sombra do vermelho, então ela tem que ter 4 centímetros. Feito isso, você vai pegar a sua régua e vai medir a diagonal desse retângulo. Deu um retângulo, não deu? A diagonal dele tem que dar 5 centímetros. Se não deu, tem algum detalhezinho errado, porque dá exatamente 5. Sabe por quê que dá exatamente 5? Por causa do teorema de Pitágoras. Ah, então, Fernanda, por que eu vou aprender isso aqui? É só pegar uma régua e fazer isso no Enem, no Colune? Não, os desenhos são feitos fora de proporção. Tipo esse meu aqui, olha, ele está totalmente fora de proporção. Olha o tamanho da seta do 4, olha o tamanho da seta do 3. Você ia errar a resposta. Então, você vai aplicar o teorema de Pitágoras. Certo? Pode continuar? Não, eu não entendi. Como é que você faz o cálculo para chegar em 5 centímetros, nesse exemplo aqui? Assim, olha,
você repara que disso que você fez no seu caderno aí, você não tem um triângulo na hora que você traçou essa diagonal? Sim. Você tem 2 triângulos na realidade, né? Sim, 2 triângulos. Certo? Certo. Eles têm nomes. A diagonal, que aqui no meu desenho está de verde, ela chama hipotenusa. A gente chama ela de A na matemática. O nome dessa parte verde é hipotenusa. Essa parte vermelha e azul eu chamo de cateto. Aí o teorema de Pitágoras fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Tem isso até na música do Titãs. Isso é uma fórmula, uma regra, que chama teorema de Pitágoras. Entendi. Certo? É. Vou seguir, então. Olha lá, outro exemplo, olha. Me dá a resposta disso aqui, então. Não faz na régua, não. Faz na conta. Para cima é 6. Para vertical é 6. Na horizontal é 8. Faz na fórmula para mim e me fala quanto que vai dar a minha força resultante. Vou esperar vocês fazerem. Vamos voltar ali naquele negocinho do... Essa fórmula aqui, ó. Deixa eu pegar ela e colar ali. A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. O A é a hipotenusa. A hipotenusa é a diagonal. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Fernando, o meu deu 10. Vamos só esperar o povo fazer para a gente conferir. Vê aí, gente, se deu 10. Fernanda, aí os Oi. outros lados podem ser qualquer um, B elevado a 2 ou C elevado a 2? Quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente, tem jeito de eu te explicar, mas não vou explicar agora não, senão vai confundir demais sua cabeça. Na fórmula, tanto faz. Então, vamos ver se deu os 10 que ele falou, ó. Então, ficaria assim, A quadrado, que eu não sei quanto vale, é igual... Deixa eu tirar essa letra maiúscula daqui. A quadrada é igual. O B, eu vou chamar o meu B de 6, mas se você chamar o seu de 8, dá no mesmo, tá? 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Deixa eu colocar o quadrado em cima ali, senão vocês não vão entender. Ai, Jesus. Jesus. Em cima. Olha, tô clicando, não tá dando outro, que louco. Então, essa primeira parte eu tenho que repetir. E aqui eu já vou substituir. Olha, ele tirou tudo de novo. Ai, que saco. Vamos lá. Ele não está obedecendo, eu estou pedindo para isso aqui ficar para cima, não está indo. Ai, que saco. Bom, depois eu arrumo. Ficaria assim, A quadrada é igual, 6 vezes 6 é quanto? 6 vezes 6? 36. 36, mais 8 vezes 8? 64. 64. E 36 mais 64? 100. 100. Aí seria A igual a raiz de 100. Dá os 10 que você falou. Você acertou. Deixa eu só pegar uma raiz aqui. Raiz, cadê você? Raiz. Raiz. Raiz de 100, que seria 10. A igual a 10. Aí 10 newtons. E como que eu escrevo aqui a direção e sentido? Foi bom, não tinha falado sobre isso. E a gente tem que pôr direção e sentido. A minha resposta, esse FR, é essa diagonal vermelha aí apontando para cima. Como é que eu vou falar direção e sentido disso, hein?
a gente tem que usar a rosa dos ventos. Deixa eu ver se eu consigo uma rosa dos ventos aqui rapidinho. Vamos pegar essa aqui. Só que ela não veio. O que é que eu fiz errado? Deixa eu ir lá nela de novo. Copiar a imagem. Ah, veio. Eu tenho que usar a rosa dos ventos. A minha ficou tão apagada, né, que eu acho que não dá nem para ver direito. Deixa eu tentar aumentar ela. Aí. O que vocês colocariam para mim nessa direção e nesse sentido? Deu isso aqui, não deu? Olha. Isso que eu estou mostrando com o cursor. Como é que a gente vai colocar então, hein? A gente coloca os nomes. Aqui está em inglês, mas alguém lembra o nome aqui e o nome aqui na ponta? Norte, sul, leste, oeste. Como é que é esse aqui? Nordeste. É o sudoeste? Não, é o sudoeste. Né? Sudoeste, nordeste. Eu vou colocar do jeito que você falou. Sudoeste, nordeste. Aí, no sentido, eu repito aquela última palavra ali, nordeste. E o vetor é de 10 newtons. Esse N tem que ser maiúsculo porque é em homenagem a Isaac Newton. Então, vamos. Aí tem um para refletir na página 141. Deixa eu ver do que se trata, que eu não me lembro. Olha a pergunta que está aqui. Se as duas pessoas da figura anterior quisessem aplicar a maior força resultante na árvore, de que maneira elas teriam que posicionar as cordas? A figura... Vocês estão com a apostila aí? Está na página 140. Olha aí para mim. As pessoas puxaram com um ângulo de 90 graus, perpendiculares entre si. Aonde ela teria a maior força possível? O que elas deveriam fazer? Se eu quero deslocar um objeto, eu tenho duas pessoas, qual que é o mais coerente da gente fazer? Fazer um ângulo de 90 graus entre nós dois, qual que é o mais certo? Ah, seria puxar os dois para o mesmo lado. Então, mesmo sentido, mesma direção e Sim. mesmo sentido. A propósito, eu vou escrever isso ali para vocês. Quando eu tenho dois vetores, pense em duas pessoas fazendo força. O maior valor possível vai ser quando as duas estiverem no mesmo sentido. E o menor valor possível vai ser como? Quando eu tenho um menor valor. Alguma ideia? Na mesma situação, duas pessoas, quando é que eu tenho o menor valor possível? Sabe não, gente? Quando cada um puxar para um lado. É quando eu tiver em sentidos opostos. Aí eu vou escrever isso aqui para você, que isso cai no Enem, cai no Colune. Claro que cai perguntando com mais maldade. Mas é isso. A gente vai fazer exercício fechado ali depois, pode ser que apareça. Então, o maior valor possível de um vetor, maior valor possível de um vetor resultante, de um vetor resultante é a soma. E o menor valor é a subtração, quando um está em sentido oposto ao outro. Menor valor possível é a subtração.
Para que serve isso, Fernanda? Às vezes ele te fala assim, respostas possíveis tem que estar entre a soma e a subtração. Tipo no nosso exemplo anterior. Tem 6 e 8. O maior